Bom dia, gente boa. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo nossos corações e mentes nessa manhã. Amém? Amém. O que eu pretendo falar com os irmãos hoje, nesses momentos que nós temos aqui, é sobre credibilidade. E aí talvez algumas pessoas pensem, mas o que tem a ver credibilidade com igreja? É porque uma das coisas que vai dificultar a pregação do Evangelho é as pessoas acreditarem que realmente o Evangelho funciona, e uma das formas deles verem se o Evangelho funciona ou não é vendo a influência desse Evangelho na nossa vida. Então, por exemplo, não sei vocês, mas para mim, as pessoas mais difíceis para a gente alcançar para Cristo são colegas de trabalho, parentes e vizinhos. Por quê? Porque para eles não tem como a gente fugir. Alguém que chega aqui no culto e nos vê, olha para nós, eu queria ser tão puro quanto fulano, eu queria ter aquela simpatia de Beltrano, é uma coisa. Até porque ele não nos vê nas nossas reuniões, nos nossos ensaios, nas nossas particularidades. Ele nos vê no culto de domingo à noite. E geralmente alguém, quando vai mudar de igreja, se encanta por causa do culto de domingo à noite. Que igreja legal, vou vir para cá. Mas assim, o vizinho, o colega de trabalho e o parente, ele vê a gente de perto. É muito comum quando a gente vai a um sepultamento que as pessoas falem sempre coisas boas do falecido. Eu não lembro de ir a um sepultamento e alguém falar mal do falecido. E aí nisso todo mundo fala bem da pessoa. Mas a gente consegue perceber algumas nuances assim nas entrelinhas, quando às vezes uma pessoa fala assim, tinha os seus problemas, mas era uma boa pessoa. Ou seja, a gente está tentando amenizar que o fulano era um pouco complicado. E aí, onde eu quero chegar com essa questão? No nosso relacionamento com parente, colega de trabalho e vizinho. Que não dá só para eu chegar e falar assim, olha, Jesus transforma a sua vida. Porque Ele sabe quem a gente é. O que é preciso é ganhar credibilidade. E como é que a gente ganha credibilidade? Não é simplesmente, vou pegar uma coisa simples. Eu posso chegar num lugar e falar assim, eu sou pastor. Tá. Diante de tanta coisa que tanto pastor faz, não adianta falar isso mais hoje em dia. Está arriscado eu deixar até de comprar alguma coisa se eu disser que sou pastor. Então, é preciso o quê? Eu construir uma história. É preciso que eu tenha um rastro. É preciso que de alguma forma alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém que passou por mim, por quem eu passei, fale alguma coisa e de alguma forma aquilo ali vai se consolidando. Porque vai ter gente que vai falar mal de mim? Vai. Mas se todo mundo falar mal de mim, fica complicado. Vai ter gente que vai falar bem de mim? Vai. Mas se quase ninguém falar bem de mim, é uma outra coisa para a gente ficar atento. E tem uma outra situação. Quem fala bem de mim e quem fala mal de mim. Ainda tem isso também. Porque dependendo de quem falar mal de mim, isso é bom. E dependendo de quem falar bem de mim, isso é mal. Então eu não sei se dá para perceber que a nossa credibilidade, ela é uma coisa que faz muita diferença para a gente enquanto igreja. Só que não faz apenas enquanto igreja. Porque enquanto igreja, obviamente, como eu disse, não adianta a gente dizer para as pessoas, vem para cá, porque a sua vida vai ser transformada, se nossos vizinhos, parentes e colegas de trabalho não acreditam na propaganda viva que é a nossa vida. Então não vai adiantar muito. Não adianta eu dizer para vocês, acreditem em mim, porque eu sou pastor, se na minha trajetória e construção da minha história, eu não faço algo que de alguma forma faça vocês... faz sentido o que ele está falando. Pode até abrir uma porta no início, mas agora máscara é uma coisa que não se sustenta. Chega uma hora que você vai tirar. E aí, diante de situações assim, o que a gente faz? Mesmo que a gente já ganhe uma vantagem por um título, por uma aparência, por alguma coisa, a gente já deve estar cuidando da parte interna. Para quê? Para uma base sólida de sustentação. É como, por exemplo, um casamento. Como a esposa vai deixar de ser ciumenta?
À medida que ela vai convivendo com esse cara, e esse cara vai demonstrando que ela não precisa ser ciumenta. Aí é claro, alguém vai lembrar de alguma mulher que está lá, mas estou falando de ciúme, não estou falando de doença. E aí o que acontece? A mesma coisa, às vezes, por exemplo, aquele marido, não é que ele é perturbado ou inseguro. Às vezes o rastro que essa esposa deixa não deu a ele aquela tranquilidade de poder ir na padaria e deixá-la em casa. Então eu não sei se dá para perceber, perdão, estou exagerando aqui, mas quer dizer, deixa para lá. Então, em relação a essa situação, o que eu estou dizendo é a importância da gente construir uma história de credibilidade. É como, por exemplo, eu falhei com alguém da minha família. Não adianta eu ficar assim, mas você tem que me perdoar. Não, eu que tenho que voltar para o final da fila e recomeçar uma história. O meu pai tem que entender. Não, eu que tenho que voltar para o final da fila e recomeçar uma história. Então, aí talvez alguém diga, mas qual é a fundamentação bíblica a qual você recorre, pastor Robelão? Vamos lá. Desculpa gente, depois dos 43 a coisa começou a ficar meio complicada, então depois eu vou perguntar ao pastor Silas Malafaia qual é o óculos que ele usa, porque ele consegue olhar para o pessoal, olhar para o texto, e o óculos que eu tenho não faz a mesma coisa. Vou perguntar para ele onde ele comprou, que eu quero comprar também. Voltando para cá, então, diz assim o versículo 1 até o versículo 5 de Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Que se embalsamam, porque não está com acento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa do faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E aí talvez você possa se perguntar, mas o que isso tem a ver com credibilidade? A gente percebe que Jacó, ele morre com aquela confiança de que seu filho vai honrar o compromisso. Só que o seu filho não mandava no Egito. O seu filho não era um cara que podia falar assim: faraó, vou ali e já volto. Não era assim. Então, para nós, por exemplo, pode parecer estranho uma situação dessa, porque é muito comum às vezes um garoto de 8 anos falar assim: mãe, vou ali. No meu tempo não era assim, mas hoje em dia, né? Então, aí o que acontece? Para a gente pode parecer estranho. Mas isso daí não requer muita coisa. Requer. Porque quem garante que Faraó deixaria ele ir? Quem garante que ele poderia ir? Mas o seu pai confiava nele. Como? Meu filho vai dar um jeito para isso acontecer. E aí vem uma pergunta para a gente. As pessoas olham para nós e elas entendem que se nós não pudermos é porque realmente não podemos, ou é porque, como diria o ditado lá atrás, daquele camarada que vendia para o indivíduo que demorava para pagar: fulano dá uma canseira. Porque tem disso. Às vezes existem pessoas que não atendem a gente, não é porque elas não podem, elas não querem. Só que elas... obrigado, irmão. Acho que tem aqui. Às vezes as pessoas, elas dizem assim: não deu, esqueci, não é verdade. O que acontece é que aquilo não era prioridade para elas, ou às vezes elas querem, como dizia minha falecida mãe, lhe matar na unha. Já viu aquela pessoa que ela não lhe atende porque ela quer desequilibrar você? Isso acontece. Ou aquela pessoa que não lhe paga, não é porque ela não tem dinheiro. Ela tem dinheiro e pegou aquele dinheiro e comprou outra coisa, mas não pagou você.
Ah, hoje não deu, hoje não deu, hoje não deu, hoje não deu. E aí quando vai ver você desistiu e daqui a pouco ela vai e posta no Facebook, foi Deus que me deu, e comprou um negócio lá. Então é importante que eu e você observemos que precisamos fazer o possível para que as pessoas possam confiar em nós. Obviamente, Jacó já confiava em José, porque José era o homem de confiança dele quando tinha 17 anos. Não sei se você lembra que o pai não confiava nos outros filhos, mas confiava nele. Eu não vou entrar no mérito de José ser o preferido do pai. Eu não vou entrar no mérito de José, de alguma forma, ter contado para os irmãos: ó, um dia eu vou estar na plateia e vocês vão estar no palco e a minha vitória vai ter sabor de mel. E aí deu ruim para ele, porque os irmãos ficaram mordidos de inveja, e aí a coisa complicou. Mas agora, José realmente era um homem de confiança do seu pai. Quando José é levado escravo, se torna um homem de confiança de Potifar. Aí alguém pode dizer assim: tá, mas Potifar, quando a mulher dele contou aquele negócio, Potifar mandou ele para a cadeia. Observa bem, se Potifar realmente acreditasse que a mulher dele era uma santa, pura e imaculada, e José fosse um sem vergonha, né? Você acha que ele só ia prender José? Numa época como aquela? Hoje, um adultério da morte. Imagina naquele período uma situação de estupro. Raciocina comigo. Só que ele, minha mulher está falando um negócio desse. Ela é minha mulher, ele é um escravo. E aí? E vai todo mundo saber que a minha mulher fica dando em cima do cara? Então é melhor. Qual é a melhor narrativa? Nós, por exemplo, vamos ver aí, se nós assistimos os jornais, acontece um fato, mas a versão depende da linha editorial daquela revista ou daquele jornal. Não precisamos entrar em pormenores aqui. E aí, nesse caso, a gente verifica que ele se torna confiável na mão de Potifar, depois ele é preso, ele se torna um preso confiável diante do carcereiro, e depois ele se torna o homem de confiança de Faraó. Aí alguém olha e fala assim: ah, fulano teve sorte. Sorte não. Eu e você estamos construindo uma história. Eu e você estamos colhendo frutos do que plantamos. Eu e você estamos sofrendo as consequências dos relacionamentos que travamos com as pessoas. Já viu aquela pessoa que a sua mãe falou assim: não anda com fulano? Você andou. Já viu aquele conselho que o pai deu: não namora Beltrano? Você namorou. Já viu aquele colega de trabalho que o chefe falou: não cola com ciclano? Você colou. Já viu aquele conselho que a professora deu: pô, por que você não se matricula nesse curso aqui? Por que você não faz esse concurso? Você não ouviu. Ou então, de repente, alguém falou assim: olha, você não foi aprovado nesse concurso, mas vai para a justiça. Você não foi. Ou você foi naquele advogado, mas não, deixa comigo, eu resolvo. Quanto é? Não é nada não. Aí você deixou de pagar um para ir naquele que estava fazendo um favor para você. Eu não sei se você percebe que nós chegamos aqui onde chegamos com as nossas próprias pernas pelo caminho que nós percorremos. E não foi diferente com José. Claro que a gente vai culpar todo mundo, mas é importante a gente observar que José, ele aumenta a sua credibilidade, sendo uma pessoa cada vez mais confiante. Você verifica que ele faz o seguinte: opa, peraí, eu não tenho um controle sobre tudo, porque nem tudo que você quer vai ser possível fazer, mas certamente vai ser possível tentar. E José faz o quê? Ele vai nas pessoas que de alguma forma podem ter algum tipo de influência. Você que leu o texto comigo, ou está olhando aí agora, você percebe isso. Então aí que está a questão. Por exemplo, eu não tenho muita habilidade, né? Ou de repente não tenho muita experiência, ou eu não tenho poder suficiente, mas eu conheço alguém que escuta, eu conheço alguém que é escutado por fulano, eu conheço alguém que pode receber uma influência de Beltrano, e você pode chegar a algum lugar. É como, por exemplo, uma coisa que eu aprendi na caminhada da vida é que o jovem não tem medo de nada e o adolescente sabe de tudo. Até que ele chega à maior idade, começa a ter medo de algumas coisas e começa a perceber a sua ignorância. E aí, nesse caso, por exemplo, o que acontece às vezes? Às vezes, seu filho não vai escutar você porque não está velho. Às vezes, seu filho não vai escutar você porque você não conhece
rede social. Só que o que acontece? Você tem vivência e conhece um pouco de gente, né? Você já passou por algumas coisas, mas seu filho não lhe escuta. Mas tem aquele coleguinha do seu filho que gosta de você, que escuta você e que, fazendo uma comparação, verifica o seguinte: pô, queria tanto que meu pai fosse igual ao pai de fulano de tal. Já que você tem ali uma brecha, o que a gente chamaria de fechamento, por que você não bate o papo com aquela menina, com aquele menino que é colega do seu filho? E aí nisso, quando vai ver, de repente, o seu filho escutou um conselho seu só porque alguém que ele respeita, que é o colega, né, que falou assim: pô, teu pai é tão legal, tua mãe é tão legal, escuta o que você está falando, já observou bem? Mas já viu, olha só, a tua mãe está cabreira com aquela menina ali, mas será que não seria bom você observar como é que é essa menina, não? Aí às vezes o cara que não escutaria você, escutou você indiretamente, através do coleguinha, porque o coleguinha, apesar de não ter metade da sua idade, é um cara que ele respeita. E ninguém aprende nada de quem não respeita. Você pode ser um expert, um faixa preta, mas se alguém olha para você e acha que você não tem condições de ensinar, não vai lhe ouvir. Já reparou que às vezes você é super requisitado num lugar, no outro lugar tem gente que nem te ouve. E aí qual a situação? Vai quebrar a cara, mas aí é problema da pessoa. Só que no contato aqui de José ele tinha um compromisso, não era só uma questão de conselho. Ele queria honrar um compromisso com seu pai. Então o que ele fez? Opa, eu vou tentar bater um papo com esse pessoal. Eu vou honrar o compromisso que eu tenho com o meu pai, mesmo após a sua morte. Jacó já estava morto. Mas ainda assim, mesmo Jacó morto, o que acontece? Ele vai, chega no seu pai, chega nas pessoas ali ao redor e olha, se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó. E aí isso, ele, por exemplo, não dependia apenas da vontade dele enterrar o seu pai em outro lugar, porque o pai não queria ser enterrado no Egito, o pai queria ser enterrado lá em Canaã. E aí nesse caso ele estava sujeito à autoridade de faraó e poderia ter seu pedido negado. Por isso o que ele fez? Buscou apoio de outros nobres do Egito. Talvez você pense assim: ah, mas isso é política, o ser humano ele é um ser político, a politicagem é que é o problema. Querendo ou não, existem pessoas que ouvem mais as outras do que a você. Infelizmente, bom seria que todo mundo só ouvisse você porque você está certo. Mas tem gente que está se afogando, você tem a corda, você joga a corda, ela não segura porque ela não acredita em você. E às vezes ela vai para o fundo, porque tem colega que não é colega, é âncora, né? O cara está indo para o fundo, não quer ir sozinho, arrasta você e você vai para o fundo porque confia nele. Eu não sei se dá para perceber. Eu posso estar com a verdade, mas se você não me respeitar e não confiar em mim, você vai para o buraco. O outro pode estar com a mentira, mas se ele for persuasivo e você cair no canto da sereia, você vai junto com ele para o buraco. E José não podia arriscar isso. Então o que acontece? Não, peraí, gente, me ajudem aí, conversa com ele, bata um papo com ele, sabe, eu quero a chance com ele, mas eu não posso arriscar só com o meu pedido, eu sei que ele escuta vocês. E aí nesse caso, a gente verifica que ele buscou o apoio de outros nobres do Egito, para quê? Para cumprir seu compromisso. E aí eu pergunto, né, para você, será que você pode falar que se esforça para cumprir sua palavra? Meu pai tem uma frase que eu guardo até hoje: nem sempre tudo que a gente deve, a gente pode. Você sabe que tem que fazer algo, mas às vezes você não reúne condições, não tem competência desenvolvida ainda para isso, não tem experiência para isso. Acontece. Pedro, por exemplo, quando fala para Jesus que estava disposto a morrer com ele, a lutar com ele, eu acredito em Pedro. Só que Pedro não estava pronto. Só que ele não sabia que não estava pronto. De repente você olha, vê dois jovens correndo, aí você fala assim: vou começar a correr amanhã. Mas você não sabe como é que estão os seus joelhos, você não sabe como é que está a sua coluna, você não sabe como está o seu coração, você não sabe como está o seu pulmão e corre. Aí chega no domingo de manhã o pessoal: irmãos, vamos orar pelo irmão fulano. Por quê? Está no hospital. Agora, quando o indivíduo ele descobre que ele ainda não reúne condições, o que ele faz? Vou me preparar, mas eu vou correr. Só que primeiro eu vou me preparar.
Então é diante de uma situação dessa que a gente olha para José e fica impressionado. Porque é o seguinte, o pai morrendo, ele não precisava mais honrar nada. Mas ele era um cara confiante. Eu vou fazer, eu vou lutar, eu vou tentar, eu vou batalhar. E é justamente aí onde está a questão. Até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer todo o possível para realizar a nossa missão. Eu, pelo menos, tenho 46 anos de idade, desculpa, já está dando até nó agora, né? 46 anos de idade, minha esposa tem 42 anos de idade e temos um filho de 3. Imaginou, né, como é que é a nossa vida? E aí, observa bem, a gente com 23 anos de casado, 20 anos sem criança, e agora, depois dos 40, 3 anos, na época que a gente está de deitar no sofá e assistir Netflix, foi a época que veio o nosso neném. E aí observa bem quanta coisa a gente passa, né? Que muita gente com 16, 17, 20 anos já passou há muito tempo, e a gente está passando agora. E aí diante de uma situação dessa, às vezes fica aquela sensação, será que a gente vai conseguir? Só que o que a gente faz para honrar esse compromisso? Se esforça. Conselho de vídeo na internet, vai nos especialistas, pediatra, médico, isso, aquilo, outro. Tem os palpiteiros que a gente não pede opinião, mas eles se metem na nossa vida. Vamos pegar o que interessa, né? E aí o que acontece? E a gente vai tentando dar um jeito, mas é preciso ter aquela confiança. Não vou abaixar a cabeça, não vou baixar a guarda. Se é para apanhar, eu vou apanhar lutando. Então é isso que muitas vezes nos falta. O irmão Joel falou agora há pouco sobre as nossas fragilidades diante das tentações, do pecado, aquela coisa toda. Gente, todo mundo sabe disso. Nós sabemos que é o seguinte, não é fácil. Tem uns irmãos santarrões aí que gostam de sair disparando, né, em todo mundo. Vai ver a vida do miserável no culto para ver. E aí o que acontece? Fala mal de todo mundo, diz que todo mundo tem que não sei o que lá, e tal. E aí a gente fala assim, mas eu sou fraco, a carne é fraca, e não sei o que lá. Só que o que a gente precisa fazer? Imagina, suponhamos que você está numa dieta, né? Porque você quer perder gordura abdominal, você quer desenvolver a sua musculatura, aquela coisa todinha. Você não pode deixar a caixa de bombom na geladeira. Você não pode deixar pudim de leite na geladeira. Você não pode deixar refrigerante na geladeira. Você tem que tornar a tentação cada vez mais longe. Porque você é um ser humano. E a vontade é como se fosse um músculo. Chega uma hora que não aguenta mais. Então você tem que se ajudar a não se atrapalhar. Gostou da frase? Você tem que se ajudar a não se atrapalhar. Vou repetir. Você tem que se ajudar a não se atrapalhar. Porque se depender dos seus instintos, você vai fazer um monte de coisa que não presta, e que você sabe que não presta. Mas é instinto. É o organismo te puxando. Eu não sei se deu para perceber. Se alguém chega e chuta a sua canela, a raiva vem na hora. Vem! E dependendo da situação, você planta a mão no cara. E dependendo da situação, se o cara tem 2 metros, você plantou a mão nele e já sabe, né? Já era, acabou. Então o que você faz? Já que você sabe que as reações instintivas e emocionais elas estão aí, você tem que tentar se blindar, você tem que tentar se precaver. Como eu usei o exemplo, né, da pessoa que está fazendo uma reeducação alimentar. Você tem que tornar as coisas fáceis difíceis e tem que tornar as coisas difíceis fáceis. Então que tal já deixar uma batata doce cozida? Que tal você já ter lá os 30 ovos que a galinha chorou para colocar na geladeira? Entende? Evitar a fritura, nada de comprar negócio de chicken, de nugget, que assim, que só diz que é de frango, mas aquilo ali não é de frango. E aí nessa situação, ou seja, você evitar um monte de coisa, eu peguei alimentação, mas pensa em qualquer coisa, né? Então é importante observar isso. Agora, isso não vai vir de graça, isso é uma decisão. Eu lembro de uma pessoa que, chorando, batendo papo comigo, estava dizendo que estava passando por uma luta em relação a vício com pornografia. Eu falei assim, olha, a hora que vier aquela fissura para você assistir, liga para alguém para orar. Você vai ver como isso já vai dar uma mudança.
Aí talvez alguém diga, mas eu vou falar isso para quem? Se for o caso, nem fala, porque as pessoas cometem os mesmos pecados que nós, mas como elas não foram pegas, elas gostam de falar dos nossos pecados, né? Então, nesse caso, em relação a isso, porque eu costumo brincar dizendo o seguinte: se Jesus fosse igual ao ministro Celso de Mello e soltasse o vídeo da reunião do Bolsonaro, né, e soltasse o vídeo da sua vida, pensa comigo. Imagina, supomos que Deus falasse assim: vou soltar o vídeo dessa semana, tá ok? Como é que seria? Como é que ficaria a sua cara para olhar para sua esposa, seus filhos, seu pai e sua mãe? Porque aqueles que ninguém está vendo é que nós realmente somos. Então, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber. Quando eu falei, olha, quando vier essa coisa, liga para alguém e fala, ora comigo. Se for o caso, liga para mim e a gente vai orar junto, porque isso já muda, fica diferente. Agora, qual é o problema? A gente muitas vezes dá sopa para o azar. Então a gente verifica que José era um cara que assim, ele aumentou a sua credibilidade, sendo cada vez mais confiante. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e o couro comendo em cima dele. É preso, é espancado, é vendido, mas ele está lá, na sua fidelidade a Deus. Até, por exemplo, não vou muito longe, como o caso que nós citamos aqui da mulher de Potifar. Pensa bem, um garoto de 17 anos. Gente que nem eu, que já passou dos 40, tem que procurar testosterona em tudo quanto é canto. Um garoto de 17 nem sabe o que é testosterona, também nem precisa, né? E aí, nesse caso, pensa bem, o garoto com 17 anos. A mulher é uma mulher indiretamente da nobreza. E mulher com dinheiro, né? Dificilmente vai ser feia. E aí, até porque dizem, né, que não existe mulher feia, existe marido pobre. E aí, nesse caso, em relação a isso, observa bem a seguinte situação, aquela tentação toda. Mas ele foi firme. E isso ajudou na construção da sua história. Deu para entender? E então, a gente percebe que José ele vai aumentando a sua credibilidade. E eu e você podemos também aumentar a nossa credibilidade. É aquele caso, talvez alguém não respeite você porque você é muito novo. Talvez alguém não respeite você porque você também já está velho. Talvez alguém não respeite você porque você não tem formação como fulano de tal. Mas o que você faz? Você compensa essa desconfiança das pessoas com o seu preparo, com o seu caráter, com a sua caminhada. É como, por exemplo, eu posso ter graduação e pós-graduação, mas eu posso ter o diploma e não ter a leitura que a outra pessoa que não tem graduação e não tem pós-graduação tem. Não sei se dá para perceber. Às vezes uma pessoa não tem o seu diploma, mas ela leu mais do que você, enquanto você só quis ter diploma. Só que ela já entra com uma porta aberta porque ela tem o diploma, você não. Então você vai ter que fazer um pouco mais de esforço, construir um pouco mais de história do que aquela pessoa. É como, por exemplo, eu lembro quando eu assumi o ministério da Igreja Presbiteriana de Menezes em 2008, um irmão de uma igreja falou assim para mim, pastor, eu tinha 34 anos na época, aí ele, pastor, mas como é que é ser um pastor novo? Eu falei, igual ser um pastor velho. Hoje muita gente olha para mim e fala assim, ele só tem 34 anos, é um menino, né? E quando as pessoas chamam o pastor de menino, nem sempre é elogio, tá, gente? Então, em tudo quanto é lugar, ser novo é bom. No ministério pastoral você tem que ter uma barriga e uma careca e um cabelo branco. E aí, nesse caso, em relação a isso, qual era a minha dificuldade? Tudo que eu fizesse, eu era um menino, eu era novo, eu era inexperiente. Então, algumas burrices que um pastor mais velho pudesse cometer, eu não podia. Algum pé na porta que um pastor fizesse, eu não podia. E isso fez com que eu fizesse o quê? Estudar regras parlamentares, ler o estatuto da igreja, participar das atividades denominacionais, de modo que eu fui me tornando uma frigideira sem cabo. Ou seja, a gente vai falar o quê? A gente vai acusar o quê? Está dando para perceber? Ou seja, se eu já chegasse com uns 50 anos lá, com um cabelo branco e uma barriga, eu já chegava com respeito. Deu para perceber onde eu quero chegar? Isso é para qualquer área da vida.
Eu estou pegando esse exemplo porque, como a maioria dos irmãos não são pastores, é um universo que às vezes vocês só veem de um outro lado. Eu estou contando do lado de cá, né? É como eu estava brincando, né, com um pastor amigo meu. A gente estava no grupo de WhatsApp. Ele falou: eu tenho que fazer algumas visitas e tudo tal, agora virtualmente, né? Porque ninguém pode ficar tendo muito contato. E aí um encarnou no outro, é mesmo, né? Porque pastor não trabalha. Aí eu estava falando que assim, depende, porque para a família ele trabalha muito, depende da perspectiva, né? O filho ficou sem jogar bola, o casal ficou sem assistir uma série sábado à noite, e os parentes não têm você num dia de domingo ou no final de semana, né? Para participar do bolo do sobrinho que nasceu. Eu não sei se deu para perceber que assim, diante, né, dessas situações, a gente conversando, né, batendo um papo, estava falando sobre algumas questões do nosso universo, em que assim, se você não construir a sua história, como é que vai ser? Mas as pessoas dizem que nessa área aqui só quem tem faculdade, ou só tem um ensino médio. Seja o melhor secundarista que você puder ser. Leia o máximo do que você puder ser. Seja daquele que, se for o caso, chega 20 minutos mais cedo e sai meia hora mais tarde, pelo menos, e faça perguntas. E eu tenho certeza absoluta que alguém vai olhar você. Alguém vai ficar observando você. Eu lembro que eu tinha 2 anos, menos de 2 anos na minha igreja, quando eu tinha 22 anos mais ou menos, e tinha gente que já tinha um tempão na igreja. Teve uma vacância para professor de escola bíblica, e eu que tinha acabado de chegar, 2 anos de batista, o pastor me dá a oportunidade para ministrar a classe de terceira idade. Imagina, 22 anos, classe de terceira idade. Eu era novo enquanto batista, novo para ter as minhas alunas, né? Meus alunos, que as alunas, elas eram mais pimenta na hora da discussão bíblica. E aí nesse caso, tinha gente que ficava com ciúme, porque Roberlan chegou agora, mas a questão não é chegar agora. Como Roberlan se conduziu esses 2 anos para o pastor repará-lo no meio de tantos membros? Entende a questão? José, ele não se destaca apenas pelo fato de que é o seguinte, ele teve sorte, porque Deus fez a estrela dele brilhar. Observa bem, gente, José faz coisas, José toma decisões. Gente, Deus operar na sua vida de modo sobrenatural é problema dele. Mas agora, como você age, como você reage às circunstâncias da vida é problema seu. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Os céus são do Senhor, a terra me deu os filhos dos homens. Deus vai cuidar do meu casamento através de mim. Deus vai abençoar a minha família através de mim. Deus vai fazer a minha igreja crescer através de mim. É Deus que vai ficar chamando os outros para ir para o culto? É Deus que vai fazer propaganda positiva da igreja? Porque tem gente que fala mal da igreja, sabia disso não? Imagina. Aí o cara fala mal da igreja a semana toda, e no domingo fala assim: filho, vamos para a igreja. Esse cara está maluco, comeu pão do lixo. Como é que ele vai chamar o filho para ir para a igreja que ele mesmo malha? Já pensou? Aí o irmão todo pouco vai apertar a mão dele, aí ele fala assim: é esse miserável aí que tira o sono do meu pai, né? Entende como é que é o negócio? Ou seja, nós construímos uma história, essa é a nossa responsabilidade, e nós vamos dar conta disso. Alguns na eternidade e outros aqui. E para a gente fechar, desculpa mais uma vez, vamos usar esse óculos aqui. Eu estava brincando com o Genésio vindo para cá, até chegar o primeiro 1 milhão, vai ser essa vida. Seguindo aqui, versículo 6. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. E subiram com ele os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Haddad, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto,
e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso, chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão, e fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenaram. Repetindo o versículo 12. E fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos levaram a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente de Mamre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. E aí a gente verifica aqui algo interessante, que Faraó confia em José, Faraó autoriza José, e José, na hora de ir fazer o sepultamento, faz conforme o pai orientou. Nisso é importante que tanto eu quanto você observemos, que após autorizado, nada impedia José de cumprir a sua palavra. Embora ele podia muito bem o quê? Meu pai está morto já. Não tem gente que faz isso? Faz a promessa, fulano morreu. E quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, é importante que a gente pare para pensar que não é honrar só enquanto eles estão vivos. Eu preciso honrar a memória da minha mãezinha, mesmo que ela não esteja mais aqui. Eu quero ser o marido que ela, por exemplo, gostaria que eu fosse para minha esposa. Eu quero tratar a minha esposa do modo que ela gostaria que suas filhas fossem tratadas por seus maridos. Eu quero honrar a minha mãe. Ela não está aqui mais para ver, mas não tem a ver com ela, tem a ver com o meu relacionamento com Deus. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Ah, mas minha mãe não prestava. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe se eles prestarem? Não, diz honra, honra, honra. Deu para entender? E aí, diante de uma situação dessa, passou o período de luto e ele estava determinado a cumprir com suas responsabilidades. Diante da possibilidade da negativa de Faraó, ele buscou soluções. Em vez de ele ficar estacionado no problema, ele podia pensar assim: não tem como eu honrar a minha palavra, eu não tenho como decidir nada. Não, opa. Ele foi e fez alguma coisa, Ele foi e buscou soluções. Ele não ficou estacionado. Para quê? Para conseguir autorização, para cumprir o que jurou. Depois da permissão de Faraó, ele, junto com seus irmãos, enterrou seu pai da forma como ele tinha prometido em vida. E aí eu gostaria que a gente fechasse esse raciocínio com o seguinte desejo: eu espero do fundo do meu coração que você não seja uma pessoa desacreditada por não cumprir suas promessas. Eu não estou dizendo que você vai sempre conseguir cumprir. Eu só estou dizendo que assim, uma coisa é você passar um cheque e acontecer alguma coisa na sua conta, porque banco tem disso, Tem um lançamento futuro, tem alguma multa de não sei o que lá, e quando vai ver, de repente, o cheque bateu e não tem o fundo. Não estou falando disso. Perdão, os mais novos nem sabem o que é cheque sem fundo, Então, a respeito disso, às vezes você não tem fundo na conta, por causa de alguma eventualidade. Outra coisa é você já não ter fundo na conta e preenche o cheque só para você comprar o negócio e visitar lá e viajar lá para não sei onde, e o indivíduo está enrolado procurando por você e você sumiu. Eu não sei se deu para perceber a diferença. Às vezes você lembra de Pedro? Pedro prometeu, mas não estava pronto. É diferente do cara que já sabe que não tem como cumprir e ele falta com a palavra. E isso acontece, infelizmente, com muitos de nós. Eu e você precisamos fazer de tudo para não ficarmos desacreditados. Eu queria muito que meu pai e minha mãe confiassem em mim. Então tá legal, viva de uma forma que você ganhe o respeito deles. Eu queria muito que a minha esposa confiasse mais em mim. Então viva de uma forma que ela confie mais em você. Talvez, se de repente eu demonstrar mais confiabilidade para minha esposa, ela não fique fuçando o meu celular. Talvez, se eu me comportar melhor, o meu marido não fique regulando cada passo que eu dou.
Talvez, se eu cumprir com o que eu combinei com meu pai e minha mãe, eles me deixem sair para um pouco mais longe. Mas percebe que às vezes a gente vive de uma forma que a gente fica desacreditado. Então, fica difícil trazer alguém até para a igreja quando a pessoa não acredita que Deus está trabalhando na nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito. Eu só estou dizendo que a gente precisa mostrar para as pessoas o seguinte: olha, Deus está trabalhando na minha vida e eu estou me permitindo ser trabalhado por Ele. Percebe que não tem a ver com Deus? Deus, Ele vai amar você, Deus vai aceitar você do jeito que você é. Ele não vai amar menos por um vacilo seu, e Ele não vai amar mais por causa de uma coisa certa que você fizer. Mas a gente não vive só com Deus, a gente vive com as pessoas. E na vida social, a gente precisa de contar com uma certa credibilidade. Então, que eu e você não faltemos com a palavra. Que eu e você não estejamos promovendo um ambiente de desconfiança. Que as pessoas possam olhar e falar o seguinte: não, fulano não, eu acredito nele. Que eu e você não estejamos contribuindo para que as pessoas não confiem em nós e fiquemos gerando mal para os outros e, consequentemente, para nós mesmos. Porque se você não puder contar com a confiança das pessoas, como é que vai ser? Como é que você vai comprar, uma lata de óleo nesse período de pandemia, de auxílio emergencial? Se você não construiu uma história boa antes da crise, o dono da barraca vai te vender. Entende como é que é o negócio? Se você não se preocupou com o seu nome no SPC, você vai conseguir comprar agora? Se você, por exemplo, já vivia dando balão na sua senhoria na hora de pagar o aluguel, agora ela vai acreditar que você está pagando aluguel atrasado por causa da pandemia? Percebe? Pelo amor de Deus, irmãos, aqui não tem ninguém perfeito, não. Quando eu acho que eu sou bom, eu escuto minha esposa. Então, aqui não tem ninguém perfeito. Eu só estou dizendo que a gente precisa construir, passo a passo, dia a dia. Uma hora depois de outra, um dia depois de outro. Esse templo aqui, ele não foi construído num passe de mágica. Foi um tijolo sobre outro, sobre outro, sobre outro. Isso não foi assim. Uma criança não nasce, por exemplo, imagina, a mulher está grávida hoje e nasceu o neném amanhã. Não, é passo a passo, dia a dia. Ninguém do nada fica ruim direto de doença e ninguém do nada fica rico. É passo a passo, dia a dia. O cara que hoje está lá debaixo da marquise, ele não nasceu debaixo da marquise na maioria das vezes. Houve uma caminhada. Entende? Aquele cara que os filhos não querem saber dele, não foi do nada, houve uma caminhada. E eu não sei se dá para perceber. Então, que eu e você paremos para pensar um pouquinho, à luz da história de José, sobre a nossa credibilidade. Que seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, sabe, que seus vizinhos, seus familiares, seus colegas de trabalho, seu patrão, as pessoas que fazem negócio com você, que elas acreditem mais em você. E que você aumente a sua credibilidade, sendo cada vez mais confiante, do tipo: eu vou fazer algo, eu vou tomar uma decisão, eu vou honrar meus compromissos. A partir de hoje, eu vou fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. E que você seja cada vez mais confiável. E eu fecho lembrando de um episódio interessante. Minha esposa ficou resfriada e eu fui e comprei um saco de laranja para fazer suco para ela e tudo e tal. E ela falou assim: você lavou a laranja? Falei: você precisa dizer isso para mim? Claro que eu vou lavar a laranja, mas você lavou com detergente? Aí me deu raiva. Por quê? Porque ela sabia que eu não teria feito isso. Agora, como é que eu faço para minha esposa não ficar falando no meu ouvido? É eu viver de uma forma que ela, quando falar, já fiz. Estou eu lá ontem fritando meu ovo mexido com salsicha. Lembra? Pandemia, auxílio emergencial. Eu nem sei mais o que é contra filé. Aí estou eu lá fritando meu ovo com salsicha. E ela falou: abriu a janela? Abri. Entende? É assim que a gente vai construindo credibilidade. Pode parecer bobeira, mas o que é mais fácil? Ficar com raiva da minha esposa porque ela fica falando no meu ouvido? Ou eu fazer o básico para quando ela for falar, daqui a pouco vai chegar uma hora que ela não vai falar mais?
Porque quando ela falar, a janela já vai estar aberta. Aí talvez você diga, mas isso não tem nada a ver. Tem. Entende? É assim que é a questão. Né? Então que Deus esteja nos ajudando, né, a construir uma história bonita. Né? Por mais que a gente possa ter feito um monte de coisa lá atrás. Podemos ficar de pé para nós orarmos? Querido Deus, eu não faço a mínima ideia de como é a vida dos meus irmãos que estão aqui. E eu não sei até que ponto cada um aqui trava uma luta para aumentar a sua credibilidade. Não sei se é aqui na vida da igreja, não sei se é no trabalho, não sei se é em casa, não sei se é na rua onde mora. Mas, ó Deus, que cada um de nós possamos ser mais confiantes, tomarmos decisões de mudarmos de vida, de cumprirmos, mesmo quando ninguém estiver vendo, as nossas promessas, que sejamos inclusive fiéis a nós mesmos, que honremos a nossa palavra, que aquilo que falarmos, que nós sejamos responsáveis para cumprir, que em vez de ficarmos delegando responsabilidades e terceirizando culpas, que nós assumamos as responsabilidades pelos nossos próprios atos e que possamos nos tornar pessoas de confiança para as pessoas com quem lidamos, que nossos superiores e nossos subordinados no trabalho possam olhar para nós e virem que nós não somos pessoas que inventam, mas que assumem suas responsabilidades e honram os seus compromissos, e que nós, ó Deus, possamos nos olhar no espelho como aquelas pessoas que não são perfeitas, mas estão fazendo de tudo para se tornarem pessoas melhores. É assim, ó Deus, que eu oro, pedindo que assim como José, ser humano como nós, tão novo, longe da família, com tantas dificuldades, tinha um compromisso de não pecar contra o Senhor e de não pecar contra as pessoas com quem ele convivia. Que assim também eu e os meus irmãos aqui reunidos possamos tomar uma decisão resoluta de não pecarmos contra o Senhor e de não pecarmos contra o nosso semelhante, seja ele parente, vizinho ou colega de trabalho. Ajuda-nos tão somente para a tua glória, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Eu oro assim, na força do teu Espírito e no nome invencível do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado pela paciência, irmãos. Podem sentar. E não sei se vou ver todos à noite, então para aqueles que eu não vou ver, uma boa semana, gente boa. Agradecer ao pastor, Deus possa estar abençoando ele pela sua mensagem. Também pelo coordenador, o Genésio, que está aí nos ajudando, convidando os pastores, que Deus possa estar abençoando ele também, tá? Estamos encerrando com uma oração silenciosa, tá? Aí logo mais nós aguardamos os irmãos às 19 horas, estamos aqui de novo, se Deus permitir.